noite. Os católicos no mundo inteiro acompanham a aposentadoria de um papa pela primeira vez depois de 6 séculos. Neste momento, a igreja entra no período sé vacante, quando o trono de São Pedro fica vago até a escolha do novo pontífice. O Jornal da Cultura de hoje mostra os últimos atos de Bento XVI antes do retiro e ouve a opinião de fiéis e ateus sobre esse momento histórico do cristianismo. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Envelhecimento da população abre o mercado de trabalho para os mais jovens. Parlamentares e entidades civis debatem em Brasília propostas de redução da maioridade penal. Parceria público-privada na habitação investe quase 5 bilhões de reais em moradias no centro de São Paulo para a população de baixa renda. Casa comercial desaba no bairro paulistano da Liberdade e causa a morte de um operário. Estados Unidos e aliados vão mandar 60 milhões de dólares em ajuda humanitária aos rebeldes sírios. Participam no Jornal da Cultura desta quinta-feira a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safatli. Jovens de até 24 anos encontram boas oportunidades no mercado de trabalho. Em algumas áreas, a disputa de profissionais torna os salários mais atraentes. Isabela quer passar a vida entre tubos de ensaio e balanças de precisão. Faz curso técnico de farmácia e antes de se formar, o emprego bateu as portas. Foi depois de uns 7 meses que eu estava fazendo o curso, apareceu a oportunidade numa farmácia de manipulação. A profissão de Isabela está no ranking divulgado pela revista americana Forbes como uma das mais promissoras para jovens de 16 a 24 anos. A revista enumerou 15 profissões ligadas ao meio ambiente, construção civil e terceira idade. Um trabalhador da construção civil, segundo a pesquisa, pode ganhar quase R$5 mil por mês. Um instalador de gesso, mais de R$6 mil. Um cuidador de idosos, R$ 3.300. Técnico de reciclagem, R$5 mil. E os jovens estão correndo atrás do emprego. Dados do Ministério da Educação mostram que em 2007 o país tinha 780 mil estudantes em cursos técnicos. Em 2012, cerca de 1.500.000. E ainda faltam profissionais em vários setores. A gente vê uma economia muito aquecida nesse momento, as empresas precisando contratar pessoas qualificadas e ainda há um déficit de pessoas nessa condição. Yolanda trabalha em uma empresa que encaminha estagiários para vagas em todo o país. 3 mil são contratados todo mês e reconhece que poderiam ser mais, não fosse a falta de qualificação. 40% dos candidatos reprovados foram reprovados no teste de português, que é um simples ditado. Ao escolher uma profissão, os jovens não buscam apenas bons salários. Uma pesquisa feita no Brasil com estudantes de 17 a 26 anos revelou que eles procuram oportunidades de continuar aprendendo, ambientes de trabalho saudáveis e, principalmente, qualidade de vida. É tudo o que Bárbara quer. Soube que o mercado de consultor de call center estava aquecido, se candidatou a uma vaga e conseguiu. O primeiro emprego é um passaporte para as próximas conquistas. Eu vou começar mais cedo no mercado de trabalho em comparação a outros jovens e me acrescenta muito no ramo profissional. Essa perspectiva apontada aí pela revista Forbes, ela mostra uma situação que, pelo que eu entendi, vale para o Brasil e para outros lugares também. Mas a formação do jovem brasileiro, será que vai conseguir acompanhar essa necessidade, essa demanda por emprego? Vamos começar com o Vladimir, já que ele estava fora. Bom, vocês dois são professores. para com essa onda. Vamos lá, que o nosso tempo a tendência é essa. A gente até ouviu no discurso do Barack Obama, o discurso no qual ele revelou quais eram as propostas dele para os próximos 4 anos e, ao mesmo tempo, deu uma satisfação sobre o que ele já fez. Ele falou na educação e muito nessa educação das pessoas antes de chegar na universidade, né? E até mesmo a necessidade de não necessariamente ir para a universidade, porque os cursos técnicos podem ser muito gratificantes profissionalmente e também financeiramente, como a gente viu na matéria. Então, me parece que, no caso do Brasil, o momento chegou e esse é o caminho certo, né?
Agora, quando a gente vê ali meio ambiente, né, construção civil e cuidador de idosos, que pode chegar a ganhar R$3.000. Técnico de eletricidade, Técnico né? de Seria eletricidade. quase um engenheiro. É isso. Agora, quando você faz um corte ali bem focado na questão, por exemplo, do cuidador de idoso, que, é claro, a população está mais longeva, a gente tem mais gente envelhecendo, a população precisa de cuidados e tudo mais. Mas o que a gente vê nas camadas mais pobres é o idoso que é cuidado ali por uma criança de 9 anos de idade, porque as famílias não têm dinheiro para pagar R$3.000 por mês para um profissional. Quer dizer, será que essa previsão da Forbes, ela chega a ser compatível com o Brasil quando a gente vai lá e fecha o foco ali na nossa realidade? Eu acho que eles percebem que existe um mercado, né? Esse mercado ele sobrevive mesmo que você tenha uma classe muito grande de pessoas que não teriam condições de arcar esse serviço. Agora, o que eu acho preocupante nesse tipo de debate é que existe uma tendência de criar uma espécie de duplo sistema de ensino, né? Você vai ter um sistema técnico e você vai ter um sistema universitário, né? Então, isso tendencialmente reproduz uma divisão de classe social. Então, as pessoas mais pobres, elas acabam indo para o sistema técnico, porque você tem uma empregabilidade imediata mais garantida, mesmo que os salários, você não tenha progressão, né? Porque são todos serviços técnicos. E as classes mais altas vão para a universidade, onde elas vão ter uma formação mais abrangente e tal, e com uma real possibilidade de crescimento profissional, né? Então, acho que é muito importante, quer dizer, não ter essa espécie de mistificação do sistema técnico, né? Que muitas vezes isso acontece dentro dos debates sobre educação. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, é assim, aquele que não tem condição de seguir, então, olha que bom, ele pode se resolver aqui com uma formação técnica. Ele não almeja chegar na universidade. Exatamente. Ele não vai chegar na universidade, mas ele não vai ficar também numa situação... Porque ele pode almejar chegar num curso técnico que lhe insere na sociedade até de consumo. Porque seria interessante você perguntar quantos CEOs de empresa fizeram só curso técnico, né? E que viraram... Você vai dizer nenhum. Presidente. Mas o gargalo lá em cima, para ser CEO de empresa, nós temos um número pequeno, né? Sim. Pequeno número vai chegar lá em cima. Mas aqui embaixo a gente tem muito lugar, né? Tem técnico de eletricidade, tem ali... Mas é aquilo que você falou, quer dizer, você não almeja mais do que isso. Quer dizer, tem um espaço aqui para você. O cara começa como técnico de eletricidade e morre como técnico de eletricidade. Esse é o problema. Bom, mas o CEO também. Ele pode almejar ser CEO de uma empresa, ele vai chegar a ser CEO e vai morrer como CEO. Bem, existe melhor que você morrer assim. Bem, do ponto financeiro, é verdade. Parece que mais? um pouco Ele vai melhor. ser papa depois. Olha, no site do nosso Jornal da Cultura, você encontra uma lista com cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional. Acesse cemais.com.br/Jornal da Cultura. Desde as 4h de hoje, Bento XVI não é mais Papa. Ele deixou o Vaticano e foi para a suntuosa casa de veraneio da Santa Sé. Em Castel Gandolfo, Bento XVI fez sua última aparição como pontífice. Uma multidão com lenços brancos e lágrimas nos olhos recebeu Bento XVI na pequena vila, a 30 quilômetros de Roma. Da sacada da residência, o Papa acenou aos fiéis. Agradeceu o carinho, lembrou que ainda era pontífice por apenas algumas horas e concluiu: depois disso serei apenas um peregrino. Sono semplicemente um peregrino que inicia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Chorando, essa mulher disse que sentia um vazio no peito. Essa foi a segunda despedida do dia. Mais cedo, no Vaticano, Bento XVI se reuniu com os cardeais para dizer adeus. Na Sala Clementina, ouviu um discurso do cardeal Ângelo Sodano, que o saudou em alemão, dizendo que Deus o recompense. Vergelt's Gott, que Dio la ricompensi. Bento XVI agradeceu o apoio dos cardeais e prometeu obediência e reverência incondicional ao novo pontífice. Por fim, se despediu de um por um, incluindo o brasileiro João Braz de Avis, atual prefeito da Congregação de Vida Consagrada no Vaticano. Do lado de fora, na Praça São Pedro, uma multidão esperava para ver o Papa teólogo. Quando os sinos tocaram, era o momento da partida.
Bento deixou o Palácio Pontifício do Vaticano rodeado pelos funcionários e pela equipe eclesiástica. Se despediu de todos e foi embora sob aplausos. De helicóptero, foi levado para a casa de verão. Os fiéis acompanharam tudo de um telão na praça. Quando o helicóptero passou, eles acenaram pela última vez para o Papa Bento XVI. Muita gente não segurou a emoção. Às 16h, 20h, na Itália, Bento XVI deixou de ser sumo pontífice e virou Sua Santidade Emérita. A cadeira de Papa ficou vaga no Vaticano. A renúncia pode ser a solução para conflitos emocionais que o indivíduo não quer mais vivenciar. Renúncia, ato de renunciar. Renunciar, não querer, recusar, rejeitar, desistir da posse, abdicar, deixar de crer, renegar. No dicionário, são vários os significados da palavra renúncia. Da mesma forma, o ato de renunciar pode ter diferentes motivos. Exemplos na história não faltam. A monarquia traz alguns casos. Eduardo VII do Reino Unido foi rei por menos de um ano. Abdicou do trono em 1936 para se casar com Alice Simpson, uma norte-americana divorciada 2 vezes. Foi sucedido pelo irmão mais novo, Alberto. A rainha Beatriz da Holanda desistiu do posto em favor do filho, o príncipe William Alexander, que deve assumir o trono no final de abril. Na política, o caso mais marcante da história brasileira foi a renúncia de Jânio Quadros em 1961. O político governou o país por apenas 7 meses. Esta historiadora conta que uma renúncia inesperada pode ser prejudicial. Pode sim gerar uma grande intranquilidade, ela pode colocar o país numa crise política fundamental. Então o país mergulhou numa crise muito forte. Alguns chegam a dizer que o golpe de 64, que veio 3 anos depois, já estava quase anunciado. Na história da Igreja Católica, o primeiro papa a renunciar foi o italiano Celestino V. Ele assumiu o papado no fim do século XIII e permaneceu 5 meses no comando. Abdicou do trono de São Pedro, alegando motivos de saúde e por se sentir despreparado para o cargo. Seu principal conselheiro, o cardeal Benedito Gaetani, assumiu o Vaticano 11 dias depois, sob o nome de Bonifácio VIII. Celestino V, que antes do papado era um monge, foi canonizado 17 anos depois da sua morte. Em 2009, Bento XVI visitou o túmulo do Papa, que renunciou. Além de rezar, depositou o palio que vestia na urna de vidro do pontífice, que viveu na Idade Média. Talvez fosse um sinal do que estava por vir. Hoje, foi a vez do próprio Bento XVI se afastar do cargo. Ainda não se sabe o que motivou o pontífice a abdicar do comando da Igreja Católica, mas o ato de renunciar, quando feito de forma consciente e voluntária, pode ser o melhor caminho para quem busca a felicidade. O Papa acreditou que ele não mais poderia contribuir com aquilo que ele tem de melhor oferecer, com aquilo que ele acredita, enfim. E ele, eu acho que uma lição absolutamente de sabedoria, ele resolveu renunciar. Vladimir, o que é possível dizer que ficou exposto o que é possível enxergar com essa saída? Que tipo de crise que a gente consegue ver com essa saída do Papa? Olha, acho que a versão mais verídica da renúncia é o fato de que o Vaticano está envolvido numa séria crise. Isso ficou muito evidente depois dos Vatileaks, que foram essas informações que foram depois passadas por um ajudante do Papa, está seriamente envolvido em casos de corrupção ligados ao banco, e ao que tudo indica também há uma série de relações de chantagem na cúria romana ligado a histórias de homossexualismo entre cardeais e coisas desse tipo. Quer dizer, são 2 pilares. Aí tem 2 coisas bastante interessantes, porque você tem uma crise que é do modelo institucional da Igreja Católica, que é muito particular em relação às outras grandes religiões, e tem uma crise, digamos, teológica. A crise do modelo institucional é o fato de que a Igreja Católica, dentre as grandes religiões, é a única que é, ao mesmo tempo, um poder clerical e um poder secular. Ou seja, é a única que é, ao mesmo tempo, uma igreja e é um Estado.
É um Estado que tem banco, um Estado que tem instituição, um Estado que tem soberania, certo? Então, essa articulação entre as pressões de um Estado e a natureza da igreja cria esse tipo de situação. Agora, que a gente está vendo. Essa estrutura, como você está acabando de descrever, que parece, tem uma solidez, isso destoa com o que está por trás dos muros da igreja. Sim, porque a gente não está vendo, a gente não está sabendo. Não, essa é a questão, que tudo na Igreja Católica é opaco. Quer dizer, você nunca tem acesso direito a exatamente o que está acontecendo. Então, são especulações. Agora, se o segundo caso é verdade, quer dizer, existia uma série de questões ligadas às chantagens sexuais, então acho importante lembrar, talvez seja um bom momento de colocar uma questão que eu acho que vale a pena todo mundo pensar. Certo? A Igreja Católica, de todas as religiões cristãs, é aquela que mais radicalmente colocou como uma questão teológica fundamental uma possibilidade de dissociação entre amor e sexualidade, a ponto de fazer com que todos os seus, não os seus fiéis, mas os seus membros, eles tenham que ter voto de castidade e tenham que ter celibato. As mulheres não podem ser responsáveis por missa e coisas desse tipo. Bem, essa talvez seja uma das piores ideias que o Ocidente inventou, né? A ideia de que você pode ter um tipo de amor que não tem relação alguma com a sexualidade e, por outro lado, a ideia de que a sexualidade não tem nenhum tipo de relação no que diz respeito a relações afetivas mais concretas. Certo? Então, nesse sentido, talvez seja um belo momento de descolocar essa questão. Quer dizer, isso produziu, entre outras coisas, um gap incomensurável entre aquilo que a Igreja Católica tenta colocar no interior das sociedades ocidentais contemporâneas e mais, aquilo que ela mesma acaba fazendo, aquilo que os seus próprios membros acabam fazendo. Quer dizer, não é natural, é algo que, de alguma maneira, ia transbordar, pelo que você está dizendo. É uma ideia que, com certeza, ela talvez nunca tenha funcionado, porque ela é baseada numa espécie de biopolítica, né, num modelo de administração e de interferência no que diz respeito à experiência afetiva das pessoas. Você vê assim então, também? eu penso que esse é um aspecto, né? Porque até na medida em que os religiosos da Igreja Católica, eles entendem 3 tipos de amor. Então, tem o amor fraterno, aquele que nós temos com os nossos irmãos e os nossos pais. O amor erótico, aquele que a gente tem com o nosso objeto afetivo erótico, como ele ligou ao sexo. E o amor de caridade, que é esse que se devota a Deus, e não só a Deus, mas à caridade, à ágape, à caridade em geral. Então, eles acreditam nessas 3 linhas e se satisfazem com o amor de caridade. Então, no amor de caridade, eles botam o erótico e botam também o fraterno. Então, né? Você acha que quer dizer, eles tentam. Eles né? tentam. Alguns sim, alguns com sucesso, outros nem tanto, mas enfim, eu acredito que esse é um prisma do problema. A Igreja Católica chegou num patamar muito mais complexo. Eles têm que enfrentar problemas como a homossexualidade, como o preservativo, os métodos contraceptivos, o aborto, o divórcio, né? E todos esses temas, ademais né, a participação da mulher nos ritos religiosos, todos esses temas fizeram um caldo de cultura e nesse caldo de cultura, esse Papa disse, olha, é preciso enfrentar esses temas. Se eu não posso enfrentar esses temas, então eu vou abdicar. Eu vou enfrentar esses temas, seja num sentido ou no outro, mas esses temas a Igreja precisa enfrentar. Como ela não vai enfrentar nesse momento, então eu abdico, eu saio e abro espaço para que outros, talvez com mais força, essa consigam tua interpretação da saída dele. Para mim, o que eu acho interessante é que ele tentou enfrentar os temas, mas da maneira mais conservadora possível. Então, acho que essa sua renúncia é um pouco um sintoma do fracasso. De não ter conseguido fazer. Não conseguiu porque não era impossível, porque a sua posição é completamente insustentável, certo? Porque é uma posição que vai não só na contramão daquilo que a experiência das sociedades modernas ocidentais tem, talvez, de melhor, certo? A compreensão Mas eu acho que você está subestimando a capacidade desse Papa de ter preparado a sucessão, dele ter dito, olha, eu não consigo fazer, mas a nova sucessão fará. Fazer e o quê? Essa sucessão... vai continuar a cruzada moralizadora? Não sei, mas que é o estilo dele. Uma renovação haverá. Nunca, em nenhum momento, a Igreja Católica esteve tão ciente de que é preciso mudar.
Agora, a velocidade da mudança é que eles ainda não sabem mas qual talvez nunca foi tão difícil para a Igreja Católica fazer, de fato, uma mudança. Porque eles conseguiram extirpar da Igreja Católica todos aqueles que eram os reformadores. Todos eles foram calados. Diga-se passagem pelo próprio Ratzinger, né? Quer dizer, todos eles saíram de cena, né? Quer dizer, a Igreja está muito distante daquilo que foi o Concílio Vaticano II, do que foi um outro momento da Igreja. Mas nós não podemos subestimar o que eles ainda podem fazer para se manterem vivos. Eu não subestimo. A capacidade de fazer catástrofe foi uma coisa inacreditável. Que o momento agora é de dormir com esse mistério. O Safatli veio assim, pessimista? Não, só basta você veio arrebatador? Não, mas eu acho que a gente vai dormir com esse mistério. O que fez, de fato, o Ratzinger querer deixar de ser Papa? Ele não deixou de ser Papa, ele partiu para um outro patamar. Vai ser mérito. Né? Nós vamos ter dois Papas agora. Nós temos o Papa Jovem e o Papa Emérito. Tá certo. Outras informações sobre a renúncia do Papa Bento XVI, ainda nesta edição do Jornal da Cultura. Desabamento agora à noite no centro de São Paulo deixa uma pessoa morta. A repórter Maiana Leocádio está no local e tem mais informações. Boa noite, Maiana. Boa noite, Poli. O desabamento foi por volta das 6h30 da tarde, na Avenida Liberdade, altura do número 700, no centro de São Paulo. Uma pessoa morreu e esse prédio que caiu, ele funcionava, na verdade ele estava desativado, ele passava por uma obra e uma lanchonete que estava sendo reformada para ser construído um estacionamento. Esse prédio era um prédio antigo, tinham 2 andares. Muitas pessoas passavam pelo local na hora do acidente, porque era no final da tarde, muita gente indo para casa, porque aqui tem várias estações do metrô próximas desse local e tem também 2 universidades aqui na Avenida Liberdade. Mais cedo eu conversei com um desses jovens, um desses universitários que presenciou o desabamento do prédio. Eu presenciei. Infelizmente, estou até em estado de choque até agora pela cena que eu vi, né? Eu nunca tinha presenciado uma cena dessa na minha vida. Estava na porta da faculdade, esperando para começar a estudar, umas 6h25 da tarde. Deu o primeiro estalo, tinha umas 15 pessoas para atravessar sentido faculdade. Nesse estalo, as pessoas conseguiram sair correndo, algumas, outras não. E uns 2 segundos depois veio tudo abaixo. Caiu, Nextel de novo. Olha, o que esse rapaz falou, você imagina o susto? Porque você ouve um estalo, você não acha que o estalo vai desabar um negócio do teu lado, né? Agora, a gente falava naquela primeira matéria dos técnicos, engenheiros, né? Como é importante a boa formação, até para você mexer numa pequena reforma. Você tirou uma coisa errada, cai. Veja a seguir, em Brasília, parlamentares e entidades civis debatem proposta de redução da maioridade penal. E mais, programa de habitação popular quer levar moradores para o centro de São Paulo.